paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando aqui a nossa escola bíblica dominical e já queremos pedir que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vossa vida nessa manhã. Hoje queremos iniciar um novo trimestre e vamos falar da ética dos 10 mandamentos. E com muita alegria nós já começamos esse momento fazendo uma oração abençoando o teu lar em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos onde você estiver. Que seja bênção para a tua casa, para a tua família. Esse ensino da palavra de Deus que nós vamos aqui desfrutar. Nós vamos aqui fazer perguntas, enfim. Nós vamos dizer de que Deus é bom na minha e na tua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir a tua bênção, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs, aqueles que estão nos acompanhando nesse ensino da escola bíblica dominical, nesta manhã, Senhor, onde estamos também jejuando em prol da nossa nação, em prol aos nossos irmãos, às nossas famílias e tudo aquilo que tu já tens nos orientado, Senhor. Continua abençoando com paz, com alegria, com a tua bondade e protege, Senhor, a tua igreja e o teu povo nesse dia. Dá-nos a instrumentalidade para aprendermos a tua palavra. Nós oramos e já te agradecemos, te pedindo a tua bênção sobre o nosso lar, sobre o lar e sobre as famílias dos teus servos e dos nossos irmãos e amigos. Em nome de Jesus, nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos iniciar a nossa escola dominical e com bastante alegria eu quero aqui passar a palavra ao nosso irmão presbítero Juliano, que vai estar dando continuidade nos assuntos e nós vamos estar intercalando nos convidados, sendo que, se você estiver ligado, Deus tem algo especial para a tua vida desta manhã. Bem, Deus abençoe. A paz do Senhor. Nós estamos nesta escola bíblica dominical. Estamos ao alcance de todos os irmãos que estão nos assistindo. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de cada família. A lição de número 1 desse segundo trimestre de 2020 é um trimestre em que vamos estudar um tema maravilhoso que é o Decálogo, os 10 mandamentos, a ética do Sinai. O comentarista pastor Walter Brunello. E a lição de número 1 tem como título a ética dos 10 mandamentos. A ética dos 10 mandamentos. Intercalando aqui com o pastor Nilson, que é uma honra, pastor Nilson, estarmos fazendo esse trabalho juntos. A ética, a definição de ética, já falando sobre o título, é fundamental para nós entendermos o assunto dessa lição de hoje. A ética vem do grego ethos e significa costumes, hábitos. Claro, todo mundo tem seus costumes e seus hábitos, mas neste contexto ela está vinculada, com certeza, aos deveres, e dentro do contexto bíblico, aos deveres cristãos. Então, a ética, que são os hábitos, os costumes ligados aos deveres cristãos, é o que nós vamos estudar hoje, com base nos 10 mandamentos. Então, alguém poderia falar: será que os 10 mandamentos que foram entregues a Moisés no Sinai, perante toda a nação de Israel ali, ainda no deserto, será que existe uma ética a ser extraída, proveitosa para nós? É o que nós vamos ver hoje. Sabemos que sim. Os 10 mandamentos nós extraímos para as nossas vidas, para os nossos deveres cristãos, um comportamento que devemos ter, hábitos, costumes pautados nesse texto sagrado, pastor. Na verdade, nós temos que compreender que essa ética dos 10 mandamentos quer nos trazer a compreensão daquilo que nos foi entregue, em primeiro lugar para Israel, para o povo de Israel. E dentro disso nós entendemos
dentro dessa compreensão que os 10 mandamentos são uma referência para toda a ciência, para que o homem esteja com noção do que é o pecado, né? Foi criado para isso. E também para concluirmos que esses 10 mandamentos, ou os mandamentos, a ética lhe traz valores imutáveis, segundo o pensamento de Deus para a humanidade. Enfim, nós entendemos que os 10 mandamentos é o pensamento de Deus para que nós possamos entender os propósitos dele na terra, né? Conjugando, dando continuidade. Então, o texto bíblico básico, vamos fazer uma rápida leitura, está em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 4, versículos 7 até o 10 e também versículos 12 ao 17. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 4, do 7 ao 10, do 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Posso fazer essa leitura, pastor? Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, ou nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O textual está lá em 1 Timóteo 1:5, que diz: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. A introdução desta lição de hoje, lição de número 1, nós já falamos dos objetivos dessa aula, falamos também, comentando sobre o título. É importante, só para nós já iniciarmos a parte 1, no final dessa introdução, notarmos que o texto bíblico lido em Êxodo capítulo 20, tão conhecido, que são exatamente os 10 mandamentos, se constitui um resumo de todo o conjunto de normas dados por Deus a Israel a partir de Moisés no Monte Sinai. Então, alguém poderia falar, mas só esse texto de Êxodo capítulo 20 são todas as mais de 600 normas para os israelitas? Não, eles são um resumo, mas Deus detalhou, com uma riqueza de itens, de pontos, de subdivisões, a lei, toda a lei para Moisés e para Israel. Como seria isso? A forma como eles deveriam viver, pastor, cada detalhe, a maneira como eles deveriam cultuar, o sistema cerimonial, como eles deveriam se portar como pessoas, seriam as leis civis, e também a parte moral da lei. E agora podemos adentrar a parte 1, que tem como título As Leis de Deus. Na verdade, Deus deixou do homem tudo aquilo que tinha de melhor, né? Detalhando as leis e fazendo com que o homem buscasse uma estrutura para uma noção básica de vida, porque é para isso que nós fomos criados por Deus. Deus ele deixou detalhado porque sabia que o homem teria totais condições de errar, de falhar. Então deixa Deus
estruturado uma noção para eles não errarem e fazerem as coisas de uma vida de uma forma correta, melhor dizendo. Seria sempre um ponto de partida. É interessante, nós que temos filhos e temos pessoas que criamos, eles sempre ficam olhando para nós, esperando um ponto de partida, esperando um exemplo a ser seguido. Foi isso que Deus deixou para o povo de Israel e, consequentemente, até nós trouxe esses ensinamentos para nós entendermos que Deus, ele conhece as limitações do ser humano. Então essa é a intenção de Deus, é mostrar que somos seres limitados e também mostrar que somos dependentes dele em tudo. Então nessa lição nós vamos entender que as exigências que Deus deixou para nós, que ele colocou, melhor dizendo, não como obrigação, mas era para alcançar um lugar no nosso coração. O desejo de Deus é que a sua palavra, o desejo de Deus é que a sua vontade tenha um lugar no nosso coração, mas um lugar de agrado, sem obrigar, porque o nosso Deus, ele não obriga nada. Então nós vamos entender nesse texto, já comentando esse início da palavra introdutória, que Deus sempre intencionou em criar novos valores, e valores bons no ser humano. O ser humano está aí, muitas vezes perdido em muitas situações, mas por que quer? Porque Deus deixou uma cartilha, deixou a ética, deixou valores, para nós assim nos posicionarmos diante dele e diante da sociedade. Nosso irmão Juliano vai estar falando agora a respeito das leis de Deus. As leis de Deus, parte 1. Nós temos aqui nessa parte 1 da nossa lição a composição das leis de Deus. E por que no plural? Porque está falando com certeza do decálogo, e decálogo significa 10 palavras. O resumo foi o que nós lemos no texto bíblico principal, mas isso se desdobra em muitas normas, por isso que o comentarista colocou no plural. Muitas normas. Ele apresenta aqui 613 mandamentos. Imagina você decorar e levar a ferro e fogo 100%, 613 mandamentos. Desses 248 positivos que se pode fazer e 365 negativos que não se pode fazer. Tem a palavra hebraica aqui para isso, mas o importante nós sabemos que tudo isso foi extraído a partir do resumo. E qual é o resumo? O resumo são os 10 mandamentos, as 10 palavras que estão no texto de Êxodo, capítulo 20. Por exemplo, em Deuteronômio 4, 6, Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, os 10 mandamentos são chamados por Deus de sabedoria para os hebreus. Por quê? Porque a partir dos 10 mandamentos, todas essas 613 regras, uma parte de positivos, sim, você pode fazer, e outra parte de negativos, não, você não pode fazer, tudo isso significa Deus dando ao povo a oportunidade de, nos seus costumes, nos seus hábitos, cumprirem os seus deveres como servos do Senhor. E aqui é chamado então um conjunto de regras como sabedoria para os hebreus. E os destinatários da lei, na parte aí 1.1, subparte, os destinatários da lei, para quem a lei foi endereçada a princípio, teve como destinatário os israelitas, a nação de Israel. Ninguém pode falar que Deus escreveu a lei originalmente para outra nação, ou para outro povo, ou para a igreja. Não. Originalmente para os israelitas. Isso significa que depois da experiência da escravidão no Egito, o povo de Israel, na sua história, séculos sofrendo ali,
mas também por séculos, convivendo com a forma da religião dos egípcios. Como era a forma? Eles eram politeístas, os egípcios, e assim sendo, o povo de Israel, mesmo sendo monoteísta, adorando um só Deus, convivia com o povo, estava vivendo por séculos, não só os pais, não só os avós, os pais, mas também adolescentes e crianças e jovens, convivendo com uma nação que adorava muitos deuses. E toda essa convivência fazia com que o coração deles, mesmo de adoradores de um só Deus, não estivesse totalmente pronto. E era necessário, então, um conjunto de regras para que essa nação, tirada da escravidão do Egito através de Moisés, passasse agora a ter uma forma de viver com regras definidas por Deus. Então, por isso que os destinatários da lei foram primeiramente os israelitas. Até porque, irmãos, o povo de Israel, ele ficou por um tempo escravizado. E aí, ali pegou várias manias, várias falas, e Deus precisava orientá-los de uma forma especial. Então, cria-se Deus essas éticas para serem passadas para o povo, para que o povo pudesse viver uma vida diferente, uma vida particular com Deus, com contato com os preceitos do próprio Deus. Vamos seguir da parte. Vamos seguir da parte 1.1.1, que é uma pergunta, né? Para os hebreus ou para a igreja? Na verdade, quando a gente lê esse tópico aqui, não tem como justificar, né? Como justificamos as expressões literais das Escrituras, se colocarmos dois pesos e duas medidas para cada uma das partes. Paulo disse que tudo quando antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, tudo que Deus escreveu, ele tentou resumir o máximo. Imagina, como já disse nosso irmão Juliano, nós temos 600 e poucos, né, mandamentos para executarmos. E o que me chama a atenção são os 365 negativos, né? Que é um para cada dia da semana, para nós entendermos um pouquinho que a preocupação de Deus com o homem é que o homem não erre, né? É que o homem acerte mais do que erre. Por isso Deus permitiu esses preceitos e deixou para nós algumas coisas desse tipo. Mas voltando para a primeira aliança, que tem base lá na história de Israel, desde a formação, que está lá no livro de Gênesis, a nova aliança ela tem o foco em Jesus, o verbo encarnado, bem como o nascimento e desenvolvimento da igreja. Está lá em João 14, que eu quero ler para você. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando compreendemos um pouco esse texto, esse versículo, nós também temos que compreender tanto o Antigo como o Novo Testamento que se completa, sendo Cristo o centro das Escrituras, né? Veja bem, e o verbo se fez carne, Jesus se fez carne para habitar entre nós, né? Mas ele traz o ápice da revelação de Deus aos homens, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 1 ao 3. Eu gostaria de ler esse texto, por favor. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu entendo nesse texto, queridos, que tudo foi
feito e sustentado pela palavra e pelo poder de Deus. Então nós começamos a entender que Deus, ele tinha a intenção que o homem vivesse da palavra e pela palavra, regrado em leis que pudessem o ajudá-lo na caminhada. A única intenção de Deus era regrar o povo. A intenção de Deus era conduzir o povo numa direção onde o povo não se perdesse. Isso aconteceu lá atrás, isso acontece hoje e vai acontecer sempre, porque é pela palavra que nós seremos guiados até o dia do arrebatamento da igreja. Bem, nós vamos lá, ambiente criado por Deus para a entrega da lei. Isso é super interessante. Comenta aí para nós. Então, o ambiente criado, Deus preparou um cenário com muito carinho. Deus prepara esse cenário onde Ele entregaria as leis, ou a lei de Deus, a lei que conhecemos como mosaico, mas na verdade são os 10 mandamentos. As tábuas escritas pelo dedo de Deus inicialmente, e depois quando Moisés, descendo do Sinai, e encontra o povo, pecando, adorando o bezerro de ouro, ele quebra, indignado, as tábuas da lei, e na segunda edição, ali mesmo no Sinai, ele sobe de novo no Sinai, na experiência com Deus, Deus ordena a ele, já no capítulo 34 de Êxodo, que ele escrevesse os 10 mandamentos. E esse cenário, escolhido a dedo por Deus, não poderia ser melhor. Deus escolheu um cenário que foi o Monte Sinai. Deus preparou o Monte Sinai, Deus se manifestou no Monte Sinai, Deus se fez presente ali. O Sinai fumegava, significa que aquele monte, que era apenas um ponto geográfico, aparentemente comum, se transforma agora no lugar onde Deus se apresenta, se faz presente para Moisés, de tal forma que aquele lugar estremeceu. Aquele lugar teve a manifestação do próprio Deus, e ele deu a Moisés uma oportunidade única na sua vida de ter esse contato direto, de uma forma tão intensa, uma experiência que marcou Israel. Ainda que o povo, a princípio, tenha feito o que fez, tenha pecado, adorando ao bezerro de ouro, mas depois, repreendido o povo, pela segunda vez desce Moisés, o povo olha para ele e não consegue nem olhar para o rosto dele. Resplandecente que estava o rosto de Moisés por causa da glória de Deus. Então esse cenário que Deus escolhe, o ambiente, foi um cenário escolhido a dedo. Isso foi maravilhoso. O comentarista coloca aqui, no instante em que a glória de Deus manifestou-se, o monte tremeu. É assim até hoje. Quando Deus manifesta a sua glória, o lugar treme. Logo em seguida desse evento lindo, os homens até pediam que Moisés conversasse com eles, tamanha glória que ele exalava da parte de Deus, E assim como disse nosso irmão, somos nós, muitas vezes, quando estamos cheios da glória de Deus. Eu estava falando em casa ontem, que ao primeiro culto, depois desse momento que estaremos vivendo, quando o pastor Deus geralmente fala assim, vai lá e dá um abraço no teu irmão. Eu não sei como que vai ser esse negócio, porque as pessoas vão, de certa forma, abraçar umas às outras e sentir essa glória manifesta de Deus, que exala de nós, é algo de Deus. Deus, ele se contenta com esse negócio, Nós vamos lá na sequência, a implementação da lei. Aqui fala de não matar, não furtar, não cobiçar o próximo, não dar falso testemunho. São coisas que nós entendemos estar todos dentro da lei, e isso são coisas que foram escritas nas tábuas de pedra. Deus escreveu com o seu próprio dedo, diz aqui o comentarista. Nós lemos a palavra de Deus, mas segundo Paulo, elas estavam escritas no coração dos homens.
Essa é a parte interessante. Não adianta nós termos as coisas escritas em papéis somente. O que Deus queria mostrar para nós é que esses preceitos, é que essa ética, é que esse carinho, esse caminho que Ele tem para nós, tem que estar escrito nos nossos corações. Porque senão não adianta. São leis para pessoas que não vão cumprir a lei. Então, aqui tem um comentário dele que ele diz: que adianta os homens terem a lei na consciência e transgredirem constantemente? É como a lei do trânsito, é uma lei simples, só para você entender isso que nós falamos. Tem um limite na estrada, e ali está o limite, 60 km por hora dentro da cidade. Nós nos deparamos várias vezes com pessoas a 80, a 100. As pessoas têm a lei na consciência, elas sabem que o limite é aquele, mas andam sempre transgredindo a lei. As Escrituras, elas fazem parte de um conjunto de princípios inalteráveis ao tempo. Olha que coisa interessante para você entender aí do teu lado, você que está acompanhando conosco. Esse conjunto de princípios que são inalteráveis, eles servirão de acusação dos pecados praticados perante o Senhor, que será o responsável último por julgar o transgressor. Ou seja, a lei é feita para o infrator, e nós entendemos pela palavra que a lei, ela é como órgão acusador. Você sabe o que é correto e o que não é. Então nós entendemos pela palavra que a lei serve para dizer o que nós devemos ou não fazer. Por isso que Deus deixou as leis para nós entendermos, compreendermos e começarmos a fazer as coisas da forma direita. Ou seja, a lei, ela te diz, faz dessa forma porque é correto. Ela expressa o resumo da vontade de Deus. Jesus, quando passou por aqui, disse: não, eu vim para cumprir a lei. Entendeu? Então veja bem, nós temos que ser cumpridores da lei. Vamos lá, a lei tem uma divisão. Tem alguma coisa nesse papo? Sim, 1.4, essa subparte para nós encerrarmos a primeira etapa aqui. Então, a primeira etapa estamos falando das leis de Deus, propriamente estamos falando dos 10 mandamentos, da sua composição, o cenário. Originalmente foi destinado à nação de Israel e não à igreja, né? A implementação da lei. E agora, para terminarmos essa primeira etapa, a divisão da lei. O que seria a divisão da lei? Basicamente, 3 partes principais da lei mosaica, ou decálogo, ou os 10 mandamentos. 3 partes. E é claro que não estamos falando aqui apenas do texto de Êxodo capítulo 20, estamos falando do conjunto das 613 normas. Dessas 613 normas, nós temos as leis cerimoniais. As leis cerimoniais, elas se referem ao sistema de culto e adoração ao Senhor. Então, todas as leis cerimoniais são exclusivas para os israelitas, né? É claro que nós utilizamos todo o conceito de santidade, todo o conceito de adoração, tudo o que é aplicável ao nosso culto, à nossa adoração ao Senhor, nós utilizamos, mas nós não praticamos as leis cerimoniais tais quais os israelitas praticavam no Antigo Pacto. Por quê? Porque não somos israelitas. Então, a primeira parte, inclusive a guarda do sábado, que está lá em Êxodo capítulo 20, do 8 ao 12, a guarda do sábado como um dia santificado para o descanso, é exclusividade, está dentro das leis cerimoniais e é exclusividade para os israelitas. Nós temos o domingo,
que é o dia que nós adoramos ao Senhor, iniciamos a semana no domingo, nós cultuamos a Deus, e temos base, temos referências bíblicas para praticar dessa forma. Nós não guardamos o sábado porque não somos israelitas. E também a segunda parte, segunda divisão da lei, são as leis civis. O israelita perante a sua nação, quais eram os seus deveres, tudo isso, juntamente com as leis cerimoniais, são exclusivas para os israelitas, para o povo hebreu. Agora, a terceira divisão, falamos das cerimoniais, falamos das civis. Agora, a terceira parte, as leis morais, essas sim são para todos. Ninguém pode falar, não, Deus falou, não matarás apenas para os israelitas. Como assim? Deus continua falando para todos, sem exceção. Então podemos dizer assim, extraindo até de uma outra revista de Escola Bíblica Dominical, que já estudamos esta parte das leis morais, nós sabemos que temos, por exemplo, Deus instituindo o monoteísmo. Deus requer adoração exclusiva a Ele. Deus proíbe qualquer tentativa de se produzir com as mãos, com escultura, uma forma de adoração diferente, desviando a adoração a Deus exclusivamente para um objeto, para uma imagem de escultura. Deus proíbe isso. Deus proíbe também o uso incorreto do seu nome. Deus abomina o uso incorreto do seu nome. Deus também, Ele exige que nós demos honra aos pais, ao pai e à mãe. Deus proíbe a violação da vida humana, que é o assassinato. Deus proíbe isso. Deus proíbe a infidelidade conjugal, é determinação de Deus, está nos 10 mandamentos. A proibição, a violação dos direitos de outras pessoas, também o falso testemunho e a cobiça àquilo que é de outras pessoas. Então tudo isso faz parte das leis morais, que elas não foram exclusivas para Israel, foram para todos nós. Verdade. Então estas são as divisões da lei, e agora podemos adentrar a segunda etapa, a parte 2, que é a importância da lei. A lei tem a sua importância porque ela veio por Deus através de Moisés, e hoje nós não estamos mais debaixo da questão da lei total, Hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça. Moisés viveu debaixo da dispensação da lei, gozando da lei. Mas é o seguinte, a lei ela tem importância para nós nos dias de hoje. Não é porque nós estamos na dispensação da graça que nós não temos que cumprir as leis. Hoje mesmo nós estamos aqui debaixo de leis, porque por conta da situação que estamos vivendo, nós temos que confrontar a lei, ver o que nós temos de direito, o que nós podemos, o que dá para ser feito, o que não dá para ser feito, e respeitar as leis, e principalmente as autoridades que foram constituídas pelo próprio Deus. Devemos observar, aplicar a lei do mesmo modo que o povo da antiga aliança, que aplicava mesmo, Mas nós, nos dias de hoje, temos que aplicar as leis da mesma forma possível. Então, aqui fala que os discípulos de Jesus, e como discípulos que somos dele, precisamos submeter a todos os ensinos da sua obra. Mas por quê? Porque é o seguinte, nós notamos, aleluia, aqueles que realmente fazem dessa forma, está lá em João capítulo 7, verso 17, até uma aqui para ler. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou seu família. Jesus falando que é o seguinte, tudo vem por Ele, da parte dele. Mas se nós quisermos conhecer de verdade, temos que começar a observar se vem realmente, se é a vontade dele mesmo. Por quê? Porque a lei, ela vem e ela precisa ser compreendida a partir dos contextos e propósitos específicos. Ou seja,
A lei, ela mostra para que ela está vendo, para que ela está vindo. Vamos lá. Lembremos de que o Filho de Deus resumiu toda a lei em 2 mandamentos, conhecido por todos. Jesus, ele veio e ele resume tudo aquilo que é de mandamento, incluindo tudo aquilo que é os 605, em 2 mandamentos, que engloba tudo. Porque quem ama a Deus acima de tudo, não vai colocar em objetos o amor a Deus. Quem ama o seu próximo como a si mesmo, não vai fazer mal para o seu próximo. Não vai cobiçar o carro do próximo. Não vai cobiçar a família do próximo. Não vai cobiçar aquilo que não é dele. Então, esse resumo que a lei e os mandamentos, que quando Jesus chega, ele dá, é o resumo que faz com que nós venhamos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Como que você gostaria de ser respeitado? Como que você gostaria de ser amado? É dessa forma que nós temos que amar o nosso próximo e o nosso irmão. E sempre colocando Deus acima de tudo. Ou seja, um momento difícil, mas Deus está acima de tudo. O momento é complicado, mas Deus continua acima de todas as coisas. É dessa forma que nós temos que colocar tanto a lei quanto a graça em Cristo Jesus. Nós vamos falar um pouco da lei e a igreja. Com Juliano, por favor. Então, nessa parte 2.1, a lei e a igreja. Talvez alguém tenha pensado assim: qual é a utilidade de nós estudarmos os 10 mandamentos, o decálogo, e aplicarmos a nossa realidade como igreja no tempo da graça? Então vamos lá. A lei e a igreja. Nós precisamos entender, o comentarista coloca com muita propriedade aqui, que Jesus era cumpridor. Glória a Deus. Jesus era cumpridor da lei. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, entre outras passagens, Jesus se apresenta como o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo, cumpridor da lei. Então Jesus já começa deixando claro que ele não veio para destruir a lei, muito pelo contrário. Jesus apresenta ao povo judeu, apresenta aos grandes religiosos da época, aqueles que se achavam os detentores da lei, né? Estamos falando de fariseus, estamos falando de escribas. Jesus estava deixando claro para todos, sem exceção, que ele era cumpridor da lei, mas a interpretação que eles tinham da lei era errada. E Jesus começa a apresentar uma interpretação correta. Mas é interessante, pastor, que a lei então começa a se configurar, se apresentar a partir de Jesus, com o seu papel realmente para a igreja. Para a realidade da igreja, o que é a lei? A lei é um aferidor, ela diz, ela aponta: isso é pecado, isso não se deve fazer, isso se pode fazer, isso sim, isso não. E como já falamos no início, né, 248 sim e 365 não, né? 613 regras extraídas dos 10 mandamentos. Mas, o que nós queremos dizer aqui? Que Jesus nos deixou o maior exemplo. Então, qual é o papel da igreja? Aí podemos citar Gálatas capítulo 3, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, alguns versículos, para nós deixarmos claro que não existe um antagonismo, não existe uma discrepância, ou não existe uma contraposição entre Abraão e Moisés. Não existe. Nós sabemos, e você que está nos ouvindo sabe também, todo aluno de escola bíblica dominical sabe, que a promessa, ela veio antes da lei. A partir de Gênesis capítulo 12, e podemos citar o versículo 3, Deus, o Senhor, disse a Abraão, ainda era Abraão um pai elevado, que
nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então a promessa fora dada, entregue a Abraão, antes da lei. Moisés veio depois, Moisés recebeu o decálogo depois. Então não precisamos contrapor um ao outro, colocar de um lado Abraão, de outro lado Moisés. Não, é uma questão de leitura bíblica, de estudo bíblico. Olha só, Deus entrega primeiro a promessa a Abraão, e olha o que Paulo, combatendo os judaizantes, olha o que Paulo explica em Gálatas 3, versículo 8, diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha que interessante, no versículo 14, continuando, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E o 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. E o 17, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. E o 19, logo, para que é a lei? Alguém poderia perguntar, né? Para que serve a lei então para nós? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. E terminando, Gálatas 3:21, logo, a lei é contra as promessas de Deus? Alguém poderia fazer essa pergunta. A lei é contra as promessas de Deus? A resposta é: de nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça é repetida aqui, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei, mas não é. Interessante, pastor, sobre isso, né? Então eu entendo que a lei, ela não invalida a promessa. Então a promessa, ela vem antes da nossa vida. E se nós estivermos debaixo da lei, a promessa se cumpre. É isso que eu entendo nesse texto. Tanto que, lendo aqui e já enxergando o conhecimento dentro desse texto, em Romanos, no capítulo 7, verso 12, diz o seguinte: assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, toda cartilha deixada por Deus, toda lei, porque quando fala de lei, tem gente que se assusta, né? Está chegando os homens à lei, a lei está chegando aí, a lei está trazendo o cumprimento da promessa para quem anda certo e correto diante de Deus. Bem, nós vamos agora também entrarmos para já atingirmos os objetivos de completarmos a lição. Nós vamos falar um pouquinho dos 10 mandamentos, algumas perguntas cabíveis sobre valores, a validade, pecado e divino, né? Vou pedir para que o irmão Juliano continue aí no seu comentário, por favor. Então, a parte 3, terceira etapa, para concluirmos os 10 mandamentos. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos que estão ao alcance desta santa reunião, que estamos falando da palavra do Senhor, de grande alegria nessa escola bíblica dominical, temos que entender que os 10 mandamentos, que nós conhecemos como a lei, aqui
no contexto dessa lição, chamamos de a lei. Eles têm então, diante da verdade que não invalida, né, a promessa, não invalida a lei, a promessa, a função então dos 10 mandamentos, do conjunto de normas, da lei em si, não tem a força de invalidar, mas aponta o pecado, né? Aponta o pecado. Mas qual é a importância para nós então hoje, a lei apontar o pecado? Ela apenas toma pelas mãos uma pessoa, é isso que a lei faz. Ela aponta o pecado, toma a pessoa pelas mãos e leva a pessoa até Jesus Cristo, o Salvador. É isso que ela faz no máximo. Quem é que tira o pecado do mundo? O Cordeiro de Deus é Jesus. Só Ele tem o poder de tirar o pecado, mediante arrependimento. A lei então tem o papel de quê? Aferidor. Ela diz o que é pecado, o que pode, o que não pode. Ela toma pelas mãos, ela tem o papel de condutor de aio para levar até Cristo. E é Cristo quem tira o pecado do mundo, mediante arrependimento, através da justificação pela fé, que é conhecido como sola fide. Os 10 mandamentos, que é a terceira parte, a última parte, ele tem duas subpartes. 3.1, falando da ética da lei, e 3.2, a validade eterna dos princípios legais, falando dos 10 mandamentos. Então, já que o assunto que até está no título da lição, né, a ética dos 10 mandamentos, está aqui na parte 3, e sabendo que ética é o conjunto de hábitos, costumes que uma pessoa tem, e dentro desse contexto, é claro, olhando para os nossos deveres como cristãos, nós precisamos entender que ética podemos extrair dos 10 mandamentos. Em que isso pode ser útil para nós, a igreja, no tempo da graça, enquanto aguardamos o arrebatamento da igreja. Ele diz assim: como igreja que somos, devemos ter absoluta clareza em relação aos benefícios e, ao mesmo tempo, as restrições impostas pela lei. Então, a lei mosaica, 10 mandamentos, o decálogo, tem a parte que nós extraímos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Há deveres a serem cumpridos por nós, chamando então da ética dos 10 mandamentos, que são o que é útil para nós. Podemos dizer que as leis morais que nós citamos lá, não as leis cerimoniais, não as leis civis, mas as leis morais, elas fazem parte, pastor, do nosso dia a dia. Quando falamos que temos que ser monoteístas, adoramos a um só Deus, quando devemos ser fiéis nos relacionamentos conjugais, quando devemos dar crédito e honra ao pai e à mãe, quando não devemos cobiçar o que é do próximo, nós estamos cumprindo deveres cristãos que são extraídos dos 10 mandamentos e mostram a importância dos 10 mandamentos para a nossa vida. Então, sim, as leis morais extraídas dos 10 mandamentos compõem, fazem parte da ética cristã para os dias atuais. Então ele fala assim, a mais clara distinção entre Israel e a igreja está no modo como cada um se apresenta diante do Altíssimo. Estou entendendo aqui que, então, a ética da lei, ela traz benefício para as pessoas, mas também traz restrições. Ou seja, é a lei que traz aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. E dentro disso aí, a gente acaba entendendo que a igreja, nós não baseamos só pelas obras da lei, mas a igreja, ela confia e vive pela fé e confiando nos benefícios da graça de Deus, né? A gente vai entendendo, lendo esse texto aqui, você vai acompanhar comigo aí, você está acompanhando conosco, que nós devemos entender que todas as atitudes que nós temos em relação a Deus e ao nosso próximo, dentro desse decálogo divino, dentro dessas éticas que Deus deixou para nós,
tem uma função ética, tem uma função especial. Tudo que nós estamos aprendendo nessa manhã, ela tem uma função de nos ensinar a sermos pessoas melhores, a sermos seres humanos melhores. Porque quando você respeita o teu próximo, e nessa manhã que nós estamos fazendo aqui, nesse culto online do QBD, é respeito ao próximo, é respeito às autoridades, é respeito à situação que está acontecendo no mundo, né? E isso nós estamos, pela misericórdia de Deus, dentro da lei, fazendo o que é melhor, não deixando de adorar aquele que tem que ser adorado, que é o nosso Deus, mas respeitando as leis e as atitudes ao nosso próximo. Até porque a lei, a ética da lei, ela tem um papel, né? E o papel da ética vai ser falado agora nesse momento. Então, a parte 3.1.1, o papel da ética. Como já dissemos no início, apresentando o título, e no início também dessa parte 3.1, a ética é um conjunto de costumes, de hábitos, que vem do grego ethos, né? E também do latim moris, vontade, costume, uso. E o conjunto dos nossos costumes e hábitos tem que ser regrados, pautados na palavra do Senhor. E os 10 mandamentos fazem parte da palavra do Senhor. Ninguém pode dizer assim, isso aqui para mim não me serve, então eu vou escolher na Bíblia como se algo certo, né? O que eu posso. Eu chegar lá e vou escolher aqui as passagens bíblicas que me interessam. Não, toda a Bíblia Sagrada, ela é proveitosa para todos nós, né? A Bíblia nos ensina, e toda a palavra é proveitosa para a nossa vida, para aplicarmos no nosso dia a dia. Não é diferente com os 10 mandamentos, a parte moral dos 10 mandamentos, as leis morais. Então o papel da ética é exatamente esse: trazer para o nosso dia a dia hábitos bons, costumes bons, pautados nos deveres que nós aprendemos extraindo das leis morais do decálogo dos 10 mandamentos. Agora, 3.1.2, a ética objetiva e a ética subjetiva, né? Na prática, a ética objetiva submete-se ao que Deus diz, e a ética subjetiva a parte do que eu acho. Então, muita gente hoje, mas muita gente, porque leu uma passagem bíblica, ou porque fez uma leitura rápida da Bíblia, está na ética subjetiva do que eu acho, mas não é o que eu acho, não é. O que tem que prevalecer é o que Deus diz. Sempre guarde isso no seu coração, tratando-se dos 10 mandamentos do decálogo, extraindo as leis morais para o meu dia a dia, para o teu dia a dia, para a nossa vida prática. Enquanto aguardamos o arrebatamento da igreja, temos que olhar para a ética objetiva, o que Deus disse, o que Deus falou, o que está escrito, e assim conseguiremos ter uma vida em Cristo, uma vida no Espírito, prontos para aquele grande e glorioso dia. Agora 3.2. Só queria ressaltar aqui, olha o que o comentarista diz. Deus não poderia deixar por conta dos homens esse poder de escolha. Imagina se a escolha fosse nossa, né? Como nós escolheríamos? Uma vez que o homem está corpo em seus delitos e pecados, fomos feitos no pecado, criados nossos delitos. Mas se somos guiados pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência, como poderemos colocar essa ética em prática? Não, por isso que nosso irmão Juliano falou, e é uma realidade. O próprio Deus, Ele nos diz o que devemos fazer, da forma que devemos fazer, para nós não errarmos, né? Imagina, eu fico imaginando aqui, se fosse por nossa conta, quantas falhas não teríamos, né? Porque somos seres falhos, mas carentes da misericórdia dele todos os dias. Por isso, se você não quiser errar, cumpra as leis
do Senhor na tua vida, né? Se nós não quisermos errar, se nós não quisermos errar, temos que praticar dessa forma as leis do Senhor em nossa vida, até porque Deus ele não deixou por nossa conta, Ele deixou já a cartilha tudo direitinho para a gente errar menos, né? Vamos lá, 3.2. 3.2, a validade eterna dos princípios legais. Essa aqui é a última etapa, né? A última subparte da terceira etapa. Então falamos até aqui. Na parte 1 apresentamos as leis de Deus, a composição, 613 regras, né? Os 10 mandamentos. Então na realidade eles são um resumo dessas 613 regras. Falamos sobre o destinatário da lei, que são os israelitas. Falamos sobre o histórico, eles foram extraídos, tirados, né, salvos do Egito, mas precisavam então de um conjunto de regras e normas para viverem para Deus. Aí a pergunta foi respondida para os hebreus ou para a igreja, né? Depois o cenário em que houve a entrega da parte de Deus dos 10 mandamentos, foi no Sinai, a implementação da lei, as 3 subdivisões cerimoniais, civis e morais. Aí entramos na parte 2, falando da importância da lei para nós, a parte moral. Ela não invalida a promessa. Quando falamos de lei e igreja, ela não invalida a promessa, porque a promessa está atrelada diretamente à igreja. Foi feita a promessa a Abraão, Gênesis 12, e isso se cumpriu em Cristo, a promessa se cumpriu em Cristo Jesus. Aí adentramos a parte 3, os 10 mandamentos, falamos sobre a ética da lei, e agora, finalmente, a validade eterna dos princípios legais. Meus amigos, meus irmãos, é interessante nós notarmos que Deus não faz nada por acaso. Não foi por acaso que Deus entregou os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, porque Ele queria deixar claro que era para durar, que era para ser para sempre. Assim Deus quer que na minha vida, na sua vida, a parte moral dos 10 mandamentos esteja presente em todos os dias da nossa existência. Algo sólido, é isso, né? No mundo atual, a ética tem sido relativizada. Veja, nós estamos diante de uma sociedade global, podemos dizer global, não só no nosso país, uma sociedade que a cada dia que passa se distancia de Deus. Não estou falando apenas das civilizações que, por tradições, ao longo dos séculos, já estão distantes de Deus pelas religiões que praticam. Não, estou falando da sociedade do mundo cristão, do mundo que se diz cristão, né, nominalmente, mas que se distancia de Deus, se distancia gradativamente de Deus com suas práticas, com a mídia, né, com a imprensa, com as influências de todas as formas no meio cultural, né, e falamos isso de forma multiplicada através da internet, através de tudo que se faz para que a informação ou a desinformação chegue às pessoas. Então hoje nós temos uma sociedade global que faz com que as pessoas se distanciem de Deus, só procurem Deus quando for clamar por misericórdia, ou como agora, né? Como agora, o povo do mundo inteiro, a população mundial está clamando, mas por quê? Por causa de uma pandemia. Então é fato que hoje no mundo atual a ética tem sido relativizada. Eles querem deixar claro que a Bíblia Sagrada é um livro de verdades relativas, quando na realidade eu e você sabemos que a Bíblia é um livro sagrado de verdades absolutas. A sociedade pós-moderna tem invocado para si direitos e liberdades que não correspondem à vontade revelada de Deus. Estão tentando usar a Bíblia como um livro
antigo que não tem mais a sua necessidade de ser seguido, e os homens estão criando coisas relativas, direitos, liberdades. Quantos homens aí estão querendo escrever um novo livro, uma nova Bíblia, para procurar os seus direitos, sendo que Deus já deixou escrito as ordens absolutas e para seguirmos até a eternidade, com aquilo que é de melhor para nós. Então nós entendemos que Deus ele deixou referências para mim e para você. Hoje, se você tem uma referência na tua casa, no meio da tua família, dos pais, foi todas essas referências deixadas pelo próprio Deus. Mas o mundo, com a sua ganância, com o seu egoísmo, com aquilo que as pessoas acham, é por isso que já foi falado aqui nessa manhã, e nós não vivemos daquilo que achamos, nós vivemos daquilo que a palavra diz que temos que viver. Então nós entendemos que o mundo está e jaz no maligno, mas o referencial absoluto para a minha vida e para a tua vida vem da parte de Deus pela sua palavra. Não é fácil seguir todos os preceitos, todas as leis, tudo aquilo que Deus deixou para nós, mas Jesus deixou tão resumido para nós, que quando nós colocamos esse resumo desses dois mandamentos prioritários que Jesus deixou para nós, nós entendemos que dá para seguir, dá para fazer. Então, se nós olharmos para essas tábuas e olharmos e a gente começa a ser confrontado por ela, nós entendemos que as leis não vão obedecer, pelo contrário, a era que nós estamos vivendo, que é a era da graça, não é um tempo que deve ser vivido sem lei, pelo contrário, estamos debaixo da graça, mas vivendo também as leis que Deus deixou para nós. Então, quando nós olhamos o Sermão da Montanha, e aqui tem um versículo que eu queria ler para você, em Mateus capítulo 5, no verso 18 e 19, que diz o seguinte: olha, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, pode passar os céus e a terra, mas a palavra, a lei que Deus deixou para nós se cumprirá. Então eu quero dizer uma coisa só para você entender. Esse tempo que nós estamos vivendo, o que seria para mim e para você? Um cumprimento da palavra de Deus, das leis. Os homens acham que pode fazer o que pode fazer aí, desdenhar do nosso Deus, né? Dizer coisas horrendas do nosso Deus e achar que fica por isso mesmo. Não que o nosso Deus seja um Deus vingativo, não, mas Ele não tem um culpado por inocente. E aí vem o nosso comunicado e fala: todos estão clamando a esse Deus, porque nas mãos dele estão todo o poder. Então a gente entende com essas palavras que nós devemos seguir, sim, ser confrontados sim pela lei, mas que ela seja vida para a nossa vida. Qualquer coisa que violar, verso 19, um desses menores mandamentos, ou seja, a lei, ela não foi feita para ser violada, ela foi feita para ser obedecida. Assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus, mas porém aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino de Deus. Essa manhã nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, não para sermos chamados disso ou daquilo, mas para que a bênção de Deus entre no teu lar e na tua casa, para que o milagre entre dentro do teu lar. Você sabe que os preceitos de Deus são remédios para a minha vida e para a tua vida. Os preceitos de Deus são as coisas que nós temos
E Deus já deixou isso porque sabia que nós iríamos precisar. Então guarde essa palavra no teu coração, né? Siga Jesus, reconcilie-se com o Criador, com o teu Deus, reconcilie-se com Jesus. Nesse momento Ele só tem melhor para a tua vida, para a minha vida. Nessa manhã nós poderíamos estar fazendo N coisas, mas nós resolvemos, dentro desse propósito que nós temos, de poder falar contigo no teu lado e dizer que Jesus continua sendo a solução para esse mundo e para a humanidade. Nosso irmão Juliano vai estar fazendo a conclusão. Eu quero desde já agradecer a Deus pela tua vida, por você entender que nós estamos debaixo da graça, mas somos totalmente cumpridores das leis e dos preceitos do Senhor. Para vencermos pela graça, para vivermos a fé em Cristo Jesus, temos que cumprir as leis deixadas pelo nosso Deus. E essas leis são bênçãos para a tua vida e para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Estou concluindo. A ética dos 10 mandamentos é para nós, colocando na nossa vida prática os nossos costumes e hábitos que constituem a nossa ética. A ética que extraímos dos 10 mandamentos, exatamente cumprimos a parte moral, a parte que não é cerimonial, a parte que não é civil e exclusiva à nação de Israel, mas que é para todo e qualquer homem, para toda e qualquer mulher. É isso que nós extraímos, é essa ética que nós extraímos como deveres a serem cumpridos, deveres cristãos a serem cumpridos. E ficamos aqui com 1 Timóteo 1:5, que diz que o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém? Que Deus tem deixado para nós nessa manhã uma lição maravilhosa para nós entendermos e deixarmos de lado qualquer diferença que temos sobre esse assunto, né? Para nós entendermos quão proveitoso é para nós esse tema e quão proveitosos são para nós os 10 mandamentos do Decálogo. Então, irmãos, nós nesta manhã, eu quero que você entenda que o que Deus quer, deixou para nós, Ele deixou escrito e fez o simbolismo de escrever as leis em pedras para dizer da durabilidade que tinha que existir no negócio. Mas nós nessa manhã, nós queremos entender que esses mandamentos eles não têm que estar nas tábuas de pedra para que as coisas aconteçam. O interessante é nós entendermos que Deus quer que essas éticas, esses mandamentos estejam guardados na tábua do teu coração, estejam guardados na tua vida, porque a parte rígida do nosso corpo, né, é aquela que movimenta, aquela que coordena todas as coisas. É isso que Deus quer de nós, que estejamos guardados, ou que guardemos a palavra dele no nosso coração. É como diz a palavra: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, fica assim o nosso resumo da escola bíblica dominical. Espero que você tenha nos acompanhado, que você tenha gostado desse tipo, né, de diálogo, de lição que nós temos passado para os irmãos. Eu gosto muito desse tipo, porque a gente intercala, a gente interage, né, e acaba pegando os conhecimentos, tirando algumas dúvidas. Se você tiver depois, no particular, pode passar as suas perguntas, e no que a gente puder estar te ajudando, para que você seja um cidadão melhor, uma pessoa pautada pela palavra e guardada pelas leis, né? E pela graça e a fé em Deus, nós estaremos fazendo com bastante alegria. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo de paz, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que você seja próspero, guardado
e protegido por Deus nesse sentido. E que essas leis, das quais nos dão participação de entendermos as éticas dos 10 mandamentos, estejam em você, na tua família, que você tenha Deus acima de todas as coisas, que você respeite e ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Amém? Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos estar encerrando essa parte, fazendo uma oração. Eu quero pedir aqui ao presbítero Juliano que faça essa oração a Deus em agradecimento. Amém? Oremos. Eterno Deus, soberano Pai, nós te agradecemos por esses momentos que passamos aqui, meditando, Senhor, na tua palavra gloriosa, nesse assunto tão maravilhoso, a ética dos 10 mandamentos, e guardemos no nosso coração, Senhor, o que de fato tu queres que pratiquemos, Senhor, que extraiamos a parte moral dos 10 mandamentos, e isso esteja no nosso dia a dia, e isso esteja no nosso coração, e isso faça de tal forma efeito na nossa vida, que estejamos prontos para o arrebatamento. Continua conosco, abençoa cada um dos que ouviram, participaram desta aula, continua a abençoar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. O grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos dizem amém. Às 19 horas nós estaremos aqui com o nosso culto online para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe, um bom domingo em nome de Jesus. Amém.